Bom dia. Es la única palabra que conozco en portugués. É a única palavra que eu conheço em português. Bendiciones a todos. Estoy feliz de estar acá. Uma bênção para vocês. Deus abençoe vocês. Estou feliz de estar aqui. Estoy con un grupo de chilenos. Dios les bendiga. Estou com um grupo de chilenos. Que Deus abençoe vocês. Estoy nervioso. Estou nervoso. Ore por mí, por favor. Orem por mim, por favor. Todos conocemos el tremendo impacto que tuvo la iglesia de Antioquía en el crecimiento de la iglesia primitiva. Todos conhecemos o tremendo impacto que teve a igreja de Antioquia no crescimento, no desenvolvimento da igreja primitiva. Creo que todos conocemos la historia respecto de esta preciosa iglesia misionera. Todos conhecemos a história dessa importante igreja missionária. Sin embargo, cerca de 17 años después de la ascensión de Jesús, Ainda assim, depois de 17 anos que Jesus foi assunto aos céus, esta iglesia vivió una crisis. essa igreja viveu uma crise. No sabemos si fue la primera crisis, Não sabemos se foi a primeira, pero sí fue una crisis que tuvo el potencial de apagar el fuego de esta iglesia. mas foi uma crise com potencial para apagar o fogo dessa igreja. Quizás ustedes han tenido muchas crisis. Talvez vocês tenham tido já muitas crises. Algunas de ellas son simples, Algumas simples, pero otras tienen el potencial de apagar la iglesia. mas outras com potencial de apagar até mesmo a igreja. ¿Ha vivido esa experiencia? Já passaram por isso? ¿Sí? Sim? Esta crisis fue tan profunda Essa crise foi tão profunda que la forma como se resolvió e a maneira como ela se resolveu definió un antes y un después, no solo para esta iglesia, definiu um antes e depois, não apenas para essa igreja, sino para el cristianismo en general. mas para o cristianismo em geral. Nosotros no conocemos Não conhecemos todo el impacto de una crisis, todo o impacto da crise, pero algunas de ellas pueden cambiar la historia. mas algumas dessas crises podem mudar a história. Quizás la historia de tu propia iglesia, Talvez a história da sua própria igreja. en el caso de Antioquía, No caso da Antioquia, la historia de la iglesia cristiana. no caso da Antioquia, a história da igreja cristã. La crisis llevó a la iglesia a tomar una decisión. A crise fez com que a igreja tomasse uma decisão. Si seguía el camino obvio de la religión Olá, tudo bem? institucionalizada, Se seguiria o caminho óbvio da religião institucionalizada, su destino sería formar una nueva religión, o seu destino seria formar uma nova religião. una mezcla entre judaísmo y cristianismo. Uma mistura entre judaísmo e cristianismo. La decisión, por tanto, implicaba una definición. Então essa decisão significava uma decisão. Tomar lo anterior, el judaísmo, Ficar com o que tinha antes, o judaísmo, y sumar el evangelio de Jesucristo e acrescentar o evangelho de Jesus Cristo como algo nuevo, como una novedad, como uma novidade, haciendo algunos ajustes, fazendo alguns ajustes, o considerar el evangelio de Jesucristo como algo totalmente nuevo. ou considerar o evangelho de Jesus como algo 100% novo. No en el sentido de algo nuevo como una novedad, Não no sentido de novidade, sino como otra cosa, otra naturaleza. mas sim como outra coisa, com outra natureza. En el griego del Nuevo Testamento No Novo Testamento, no grego, nos provee una palabra dá uma palavra que se refiere cuando algo es nuevo en el sentido de otra cosa. que fala a respeito de novidade no sentido de outra coisa. No en el sentido de algo nuevo por el tiempo, temporalmente, Não algo relacionado à questão do tempo, sino que algo nuevo de otra naturaleza. senão que novidade em sentido de outra natureza. La palabra es kainos. A palavra é kainos. De esta palabra surge otra palabra E dessa palavra vem outra palavra, que es anakainosis, que é anakainosis, que el Nuevo Testamento traduce como renovación. que no Novo Testamento é traduzido como renovação. Por tanto, la renovación E assim, a renovação es aquel proceso que nos lleva de ser una cosa a otra cosa. é aquele processo que nos leva de uma coisa
para que sejamos outra coisa. Ser algo y pasar a ser otra cosa. Éramos algo e passamos a ser outra coisa. No en el sentido de mejorar lo antiguo, Não no sentido de melhorar o antigo, sino de pasar a ser otra realidad. mas sim de passar a ser outra realidade. Es la palabra que usa el Nuevo Testamento para el nuevo hombre, É a palavra que se usa para novo homem no Novo Testamento, el nuevo pacto, nova aliança, un nuevo hombre. novo homem. Por tanto, la iglesia de Antioquía estaba frente a un dilema. Então a igreja de Antioquia estava diante de um dilema. O actualizaba o mejoraba el judaísmo Ou atualizava, melhorando o judaísmo a una versión cristianizada, para uma versão cristianizada, o aceptaba el cristianismo como otra cosa, ou aceitava o cristianismo como outra coisa, que era otra naturaleza. com outra natureza. Si hacía lo primero, Se fizesse o primeiro, lo que necesitaba era una actualización. precisaria de uma atualização. Pero si hacía lo segundo, Mas a segunda opção, lo que necesitaba era una renovación. ela precisaria de uma renovação. Este es el dilema que sufren muchas iglesias. E esse é o dilema que muitas igrejas acabam sofrendo. Actualizan sus formas, Atualizar suas formas, actualizan su estética, atualiza a estética, pero siguen siendo la misma cosa. mas continuam a mesma coisa. Hay novedad de maneras, Há uma novidade das maneiras, hay novedad de estilos, há novidade de estilos, pero no hay novedad de sustancia. mas não de conteúdo. La iglesia sigue siendo la misma en su naturaleza. Enquanto a sua natureza, a igreja segue igual. Esto nos pasa a nosotros. Isso acontece conosco. Conocemos muchas personas que se visten como cristianos, Conhecemos muitos que se vestem como hablan como cristãos, cristianos, falam como cristãos, se comportan como cristianos, se comportam como cristãos, hacen las conversaciones que hacen los cristianos, conversam como os cristãos conversam, pero no son nacidos de nuevo. mas não foram nascidos de novo. Han actualizado una manera de vivir Mudaram a sua forma de viver, a través atualizaram de estilos, com o seu estilo, de formas, a sua forma, pero siguen siendo la misma persona. mas continuam sendo a mesma pessoa. Lo mismo pasa con las iglesias. A mesma coisa acontece com as igrejas. Hablo esto desde la experiencia. E falo isso da minha própria experiência. Viví como un cristiano, Vivi como um cristão, participaba en la iglesia como un cristiano, participava da igreja como cristão, asumí responsabilidades ministeriales en la iglesia como un cristiano, assumi responsabilidades ministeriais na igreja como um cristão, pero no era cristiano. mas não era cristão. Mis formas externas decían que era cristiano, Minhas formas externas me mostravam que eu era cristão, pero mi ser interior seguía siendo una persona inconversa. mas no meu ser interior eu continuava sem a conversão. Lo que necesitaba era experimentar una renovación, O que eu precisava era experimentar essa renovação, pasar de ser una cosa a otra cosa de otra naturaleza. deixar de ser uma coisa e passar a ser outra coisa com outra natureza. Si la iglesia quiere vivir una renovación, Se a igreja quer viver uma renovação, lo que debe hacer no es actualizar sus estilos, não devemos atualizar os nossos estilos, ni su estética. nem a estética que possuímos. El único proceso posible A única forma possível para que sea otra cosa, para que sejamos outra de coisa, otra naturaleza, com outra natureza, es que sea renovada. é que sejamos renovados. Una renovación en su entendimiento, Uma renovação no entendimento. una transformación completa de su ser interior. Uma transformação completa do nosso ser interior. Esta es la razón por que el concilio de Jerusalén, E essa é a razão pela qual o Concílio de en Hechos Jerusalém, capítulo 15, em Atos capítulo 15, es tan importante, é tão importante, porque representa una nueva comprensión de la fe. porque representa uma nova compreensão da fé. No una actualización, Não uma atualização, no una mejoría, não uma melhoria, sino un nuevo entendimiento. mas sim um novo entendimento. Quiero explicar solo 3 principios o claves Quero explicar 3 princípios ou chaves sobre la renovación que experimentó esta iglesia. sobre a renovação que essa igreja experimentou. La primera A primeira
es que la renovación se produjo como resultado de una controversia teológica. A primeira é que a renovação aconteceu como resultado de uma controvérsia religiosa, teológica. Teológica. Controvérsia ¿Sí? teológica. Esto es muy importante porque es exactamente lo mismo que ocurrió en 1517, Isso é importante porque é exatamente a mesma coisa que aconteceu em 1517, cuando Martín Lutero expuso sus 95 tesis. quando Lutero expôs as suas 95 teses. El resultado, la situación fue una controversia teológica. O resultado, a situação foi uma controvérsia, estou confundindo o espanhol com uma controvérsia teológica. Eu acho que eu tenho que traduzir, não tenho. Vai. Así también ha ocurrido en 2000 años de historia en la iglesia. Assim aconteceu com esses 2000 anos. 2000 años de historia no aseguran que tengamos un conocimiento completo y definitivo en la teología. 2000 anos de história não garantem que a gente tenha um conhecimento, uma compreensão completa da teologia. Al igual que ayer, Como ontem, la iglesia necesita pensar su teología. a igreja precisa pensar a respeito da sua teologia. No hablo de errores doctrinales, Não estou falando de erros doutrinários, sino de ajustes. mas sim de ajustes. Quizás estemos propiciando algo en la iglesia que requiere un ajuste en nuestra teología. Talvez a gente está proporcionando à igreja algo que necessite de ajuste na sua teologia. Quizás yo mismo soy un estorbo para el mover de Dios, Talvez eu mesmo seja um estorvo para aquilo que Deus quer fazer, porque mi propia teología porque a minha própria teologia no me permite ver lo que Dios quiere hacer. não permite que eu consiga ver o que Deus quer fazer. Yo he experimentado esto en mi vida varias veces, Eu já experimentei isso na minha vida muitas vezes, porque desde pequeño he estado en la iglesia, porque desde pequeno eu crecí en la sempre fui na iglesia, en la igreja, escuela dominical, cresci na igreja, na escola dominical, recibí mucha información, já recebi muita mis informação. maestros me transmitieron su teología Os meus mestres, professores, me ensinaram a sua teologia y algunas de esas teologías estaban contaminadas. e alguns aspectos dessa teologia estavam contaminados. Y esa teología llegó a mi corazón. E essa teologia chegou no meu coração. Y así yo fui creciendo E assim que eu fui crescendo y fui incorporando presunciones e fui incorporando presunções que eran un estorbo para el mover de Dios. que eram um problema para o mover de Deus. Cuando uno revisa Hechos capítulo 15, Quando alguém visita Atos 15, lo que ve es una controversia teológica. o que vê é uma controvérsia. É uma controvérsia teológica. Todos saben lo que aquí digo. Tú no traduces esa palabra, ¿no? Tá bem. Todos sabem o que eu quero dizer, você não precisa traduzir essa palavra. Travou. Pedro, el apóstol Pedro, ¿sí? Pedro, o apóstolo Pedro, tenía una presunción tinha uma presunção producto de su teología. por conta da sua teologia. Su presunción era un estorbo para el mover de Dios. E essa presunção era um problema para o mover de Deus. ¿Cuánto de lo que nosotros creemos quizás es un estorbo para el mover de Dios? Quanto daquilo que a gente acredita talvez não seja um problema para o mover de Deus. Cuando yo era un hermano de la iglesia, Quando eu era um irmão apenas na igreja, mis presunciones tenían un alcance limitado. as minhas presunções tinham um alcance limitado. Pero cuando vine a ser pastor de una iglesia, Mas quando me tornei um pastor da igreja, mis presunciones tenían un impacto mayor. as minhas presunções tinham um impacto muito maior. Y mi propia presunción equivocada E as minhas presunções equivocadas muchas veces detuvo el mover de Dios. muitas vezes deteram o mover de Deus. Tuve que pedir perdón por eso muchas veces, E tive que pedir perdão por isso muitas vezes, porque tenía prejuicios. porque tinha preconceitos. De la misma forma como el apóstol Pedro tenía prejuicios. Da mesma forma que o apóstolo Pedro tinha preconceitos. Esto es un problema grave, E esse é um problema grave, porque detiene el mover de Dios. porque impede o mover de Deus. Y yo pienso que nosotros tenemos que hacer un autoexamen
E eu acho que todos nós devemos fazer um autoexame, porque quizás mi presunción teológica es un estorbo al mover de Dios. porque talvez a minha presunção teológica seja um problema para o mover de Deus. Lo segundo que observamos en el concilio de Jerusalén A segunda coisa que observamos no Concílio de Jerusalém es que la renovación se produjo é que a renovação aconteceu porque hubo alguien porque teve alguém que estuvo dispuesto disposto a enfrentar la maquinaria religiosa. a enfrentar a máquina, o status religioso daquele então. En medio de la discusión del concilio de Jerusalén, No meio da discussão daquele concílio de Jerusalém, alguien estuvo dispuesto a levantar la voz. alguém se dispôs a levantar sua voz. Esa persona fue Pedro. E essa pessoa foi Pedro. Lo hizo con propiedad. E fez isso com propriedade. Pero para que Pedro se levantara ese día, Mas para que ele se levantasse esse dia, antes tuvo que enfrentar su propia renovación, antes teve que enfrentar sua própria renovação. una renovación mental, Renovação mental. un ajuste en su manera de pensar. Um ajuste na sua forma de pensar. Su mente tenía que ser de una manera y pasar a otra manera de entender. Sua mente tinha que sair de um lugar e ir para outra forma como entendia as coisas. Pedro lo vivió de manera difícil. Mas isso foi difícil. Tuvo que bajar algo del cielo Teve que baixar uma coisa do céu para que Pedro entendiera lo que Dios quería hacer. para que Pedro entendesse o que Deus queria fazer. Yo pienso que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. E acho que muitos de nós acabam passando pela mesma coisa. Quizás una conversación, un mensaje, una reflexión no es suficiente. Talvez uma conversa, uma mensagem, uma reflexão não seja suficiente. Algo tiene que bajar Algo tem que baixar para que nuestro entendimiento se abra para que nosso entendimento se abra, y podamos comprender todo el alcance de lo que Dios quiere hacer. para que compreendamos todo o alcance, toda a amplitude que Deus quer fazer. Algunos somos cabeza dura Alguns têm a cabeça mais dura. y necesitamos que algo baje del cielo Precisamos que algo baixe do céu para que nuestros ojos se abran para que os nossos olhos se y abram derriben nuestras e presunciones. derrubem a nossa presunção. Por eso que Pedro E é por isso que Pedro se paró con propiedad, se levantou com propriedade, porque él vivió su propio ajuste mental. porque ele passou por esse ajuste mental. Cuando él enfrentó el concilio, Quando enfrentou o concílio, lo hizo con propiedad. fez isso com muita propriedade. Yo creo que no podemos nosotros representar una renovación Eu acredito que a gente não pode apresentar uma renovação si nosotros no hemos experimentado nuestra propia renovación. se a gente não experimentou isso em nós mesmos antes. Algo tiene que pasar en nuestras mentes Algo tem que acontecer conosco na nossa para mente, comprender todo el alcance de lo que Dios quiere hacer. para que compreendamos todo o alcance que Deus quer Pero si promover. hay áreas en nuestras vidas Tem áreas das nossas vidas que están contaminadas por nuestras propias que presunciones, estão contaminadas com as nossas próprias presunções no nos van a permitir ver el mover de Dios. e que não vai permitir o mover de Deus. Por eso que es tan importante que Pedro se haya levantado ese día, Por isso que é tão importante que Pedro tenha se levantado nesse dia, porque él es el testimonio porque ele é o próprio de una renovación. testemunha da renovação. No podemos liderar procesos de renovación Não podemos liderar processo de si renovação no vivimos nuestra propia renovación. se antes não tenhamos vivido nossa própria renovação. Yo creo que tú sabes E eu acho que você sabe que tú eres la persona que você é a pessoa que tienes que liderar un proceso de renovación. que tem que liderar um processo de renovação. Quizás no solo en tu iglesia, sino en tu familia. Talvez não na sua igreja, mas também na sua família. Quizás en tus relaciones, Talvez nas suas relações. quizás en tus grupos pastorales, Talvez nos seus grupos de o pastores. quizás en tu propia denominación. Ou talvez até na sua própria denominação. Si estás aquí, Se você está aqui, como yo estoy aquí ahora, como eu estou aqui agora, creo que tengo el encargo de Dios eu acho que eu tenho a missão de Deus para liderar procesos de renovación. para liderar processos de Y renovação. estoy aquí con una mente abierta E estou aqui com a mente aberta para que Dios haga ajustes en mi mente, para que Deus faça ajustes na minha mente, para renovar mi mente, renovando a minha mente, para que de pensar una cosa para que partindo de um pensamento venga a pensar
otra cosa de otra naturaleza. Comece a pensar outra coisa No, com outra natureza. no solo una mejora, una actualización, Não só uma melhoria, uma sino venir a atualização, pensar otra cosa mas sim começar a pensar em de outra otra coisa, naturaleza. com outra natureza. Yo creo que la iglesia necesita renovarse, E eu acredito que a igreja precisa se renovar, pero no cambiando sus formas. mas não mudando suas formas. Es bueno cambiar las É formas. bom mudar suas formas. Es bueno cambiar la É estética. bom mudar a estética. Pero si seguimos siendo la misma iglesia, Mas se seguimos sendo a mesma en la igreja, esencia, en el corazón, na sua essência, no coração, solo hemos cambiado lo estético. só estamos mudando a estética. Si seguimos leyendo Hechos capítulo 15 Se continuarmos a leitura de Atos 15 y vamos observando el diálogo que se va produciendo, e observando o diálogo que acontece, vemos que hay discusiones. vemos discussões ali. La controversia La provee controversia. discusiones, A controvérsia promove discussões, pero hay una mente abierta para discutir, mas com a mente aberta para discutir, pero no para afirmarme en mi presunción, mas não para afirmar aquilo que eu penso, minha sino que presunção, para aceptar que quizás estoy equivocado mas talvez para aceitar que y posso estar abrir mi equivocado, mente a una nueva revelación. abrindo a minha mente para uma nova revelação. Pero esto requiere disposición. Mas eu preciso ter essa disposição. El denominacionalismo, la denominación A denominação produce un contexto produz contexto que no nos permite abrir la mente que não permite que tenhamos nossa mente aberta a nuevas cosas que Dios quiere hacer. às coisas novas que Deus quer promover. Por ejemplo, por la tradición. Por exemplo, a tradição. En la palabra del Señor que tenían los discípulos en Hechos capítulo 15, Naquele então, o que os discípulos tinham como palavra de Deus, no hay ningún texto que diga que Dios hace acepción de personas. não tem nenhum texto que fala que Deus fazia acepção de ¿Y pessoas. cómo llegó a construirse esta teología? E como que chegaram nessa teologia? ¿Cómo vino a construirse esta teología en el pensamiento de Pedro? E como que isso aconteceu, essa teologia aconteceu no pensamento de Pedro? Si la palabra de Dios no hace acepción de personas. Se a palavra de Deus não faz acepção de pessoas. Pero el apóstol Pedro estaba seguro que Dios hacía acepción de Mas personas. Pedro tinha certeza que Deus fazia acepção de pessoas. La única respuesta posible A única resposta possível es que el apóstol Pedro tenía una presunción teológica é que o apóstolo Pedro tinha essa presunção producto teológica, de su tradición. e que era produto da tradição que ele Necesitaba una nueva revelación conhecia. Ele precisava de uma nova revelação para derribar su presunción. para derrubar essa presunção. Lo tercero que vemos A terceira- en Hechos capítulo A 15 terceira coisa que vemos em es que Atos 15 la renovación é que a renovação se produjo porque hubo testimonios que lo avalaron. aconteceu porque havia testemunhas que garantiam isso. Pedro, Pablo, Bernabé Pedro, Paulo, Barnabé podían dar testimonios a favor podiam testemunhar favoravelmente de la renovación, da renovação, porque ellos habían ajustado su manera de pensar. porque eles tinham ajustado sua maneira de pensar. A través de sus testimonios E através desses testemunhos, mostraban que Dios respaldaba lo que estaba haciendo en Antioquía. eles mostravam que Deus estava respaldando, garantindo o que Deus estava fazendo ali na Antioquia. No solo lo describes con teología, Não apenas fazendo com a teologia, es muy importante la teología, que é muito importante a teologia, afirma nuestras convicciones, garante as nossas pero convicções, necesitas el testimonio. mas também precisa ser acompanhada El de testimonio testemunho. acompaña lo que crees. Os testemunhos acompanham aquilo que você acredita. Hechos capítulo 15 no solo es una discusión teológica, Atos 15 não é só uma discussão teológica, sino que es una demostración de testimonios. mas uma demonstração de testemunhos. Pedro, Pablo, Bernabé, Pedro. todos mostraban con su experiencia Pedro, Paulo, Barnabé mostravam com a sua própria experiência que lo que ahora creían que aquilo que eles acreditavam tenía testimonios. agora era acompanhada por testemunhos. Entonces, Então, 3 ideas. 3 ideias. La renovación se produce como resultado de una controversia teológica. A renovação acontece por conta da controvérsia teológica. Bien.
¿Cuántas controversias has tenido que enfrentar? Quantas controvérsias você teve que enfrentar? Algunas tienen el poder de cambiar tu vida. Algumas têm o poder de mudar sua vida. Crean un antes y un después en tu ministerio. Cria antes e depois no seu ministério. Yo antes creía que ser pastor era ser pobre Eu antes acreditava que ser pastor significava ser pobre y que el ministerio era triste. e que o ministério era triste. Pero un día conocí a un matrimonio pastoral. Mas dia eu conheci casal de pastores Cuando los conocí descubrí que podía ser pastor y feliz. e eu descobri que eu podia ser pastor e também ser feliz. Pero mi teología antigua Mas a minha teologia antiga me decía otra cosa. me falava outra coisa. Ese es solo un ejemplo. E isso é só exemplo. Quizás tú tienes otros ejemplos que demuestran la importancia Talvez você tenha outros exemplos que demonstrem a importância de abrir tu mente de abrir sua mente a lo que Dios quiere mostrarnos. para o que Deus quer te mostrar. Pero para eso tiene que derribar nuestra presunción. Mas antes disso você precisa derrubar essa presunção sua. Yo quisiera orar ahora, Eu queria orar agora, porque pienso que mi propio testimonio porque eu acho que meu próprio testemunho, mi vida minha vida, ha sido un proceso de ajustes. tem sido processo de ajustes, Cambiar mi corazón mudando o coração, ha sido cosa difícil. coisas difíceis. Quizás también lo es para ti. Talvez também seja para você. Quizás llegaste aquí con presunciones. Talvez você tenha chegado aqui com presunções. Quizás llegamos con un juicio. Talvez você tenha chegado aqui com juízo. Pero Dios quiere mostrar algo nuevo. Mas Deus quer te mostrar algo novo. No algo mejor. Não algo melhor. Yo no me voy de aquí con una actualización de mis pensamientos. Eu não vou sair daqui com uma atualização dos meus pensamentos. Yo quiero irme con algo nuevo, Eu quero sair daqui com algo novo, de otra naturaleza, de outra natureza, que transforme mi mente que transforme a minha mente y me abra a toda la posibilidad e que me abra todas as possibilidades del Espíritu Santo para mi vida. do Espírito Santo para minha vida. ¿Tú quieres eso? Você quer isso? Póngase de pie. Por favor, se levante. Tenemos que abrirnos a la posibilidad Temos que abrir essa possibilidade, que quizás no tenemos un entendimiento completo que talvez não tenhamos entendimento completo y que nuestra teología e que a nossa teologia tiene áreas pobres. possui áreas pobres. Quizás no solo una cristología pobre, Talvez não apenas uma cristologia pobre, como se dijo ayer. como se fala por aí. Quizás tenemos una soteriología pobre, Talvez tenhamos uma soterologia pobre, un estudio, un entendimiento incompleto de la salvación. entendimento incompleto da salvação. Quizás nuestra neumatología, Talvez a nossa pneumatologia, un estudio del Espíritu Santo, o estudo do Espírito Santo, pobre. pobre. Y necesitamos un ajuste. E precisamos de ajuste. Quizás algo tiene que bajar del cielo Talvez algo tenha que baixar do céu y se derriben nuestras presunciones. e que derrube as nossas presunções. Tenemos que estar dispuestos Precisamos estar dispostos a enfrentar con decisión a enfrentar com convicção, decisão, aquello que vemos en la Biblia aquilo que vemos na Bíblia y que no se condice, no se corresponde e que não corresponde, não se encaixa con mi propia práctica. com as minhas próprias práticas. Quizás tengo que aceptar Talvez tenha que aceitar que necesito asumir un rol que preciso assumir papel con propiedad, com propriedade, como lo hizo Pedro. como fez Pedro. Levantarse y ser un instrumento de renovación Me levantar e ser instrumento de renovação en mi propio contexto. dentro do meu próprio contexto. Pero no puedo hacer eso Mas não posso fazer isso si no he vivido mi propia renovación. se eu já não passei pela minha própria renovação. Y por supuesto tenemos que acompañar E claro, temos que
acompanhar isso. nuestro discurso O nosso discurso, con testimonios com o testemunho, que avalen que hemos vivido una que renovación. garantam que temos vivido essa renovação. ¿Tú lo quieres? Você quer isso? ¿Cuánto necesitamos un ajuste mental? Quantos necessitamos um ajuste mental? Este es un buen momento, ¿no? Esse é um bom momento. Oramos al Señor, Oremos cerramos a los Deus, ojos. fechem seus olhos. Perdóname, Señor, Perdoe-me, Deus, si mis conceptos se os meus conceitos son un estorbo são um problema para lo que tú quieres hacer para aquilo que o Senhor quer fazer en medio de la iglesia. no meio da igreja. Revélame tu voluntad. Mostra-me a sua vontade. Usa los medios que quieras Usa a forma que quiser para derribar Para mis derru- conceptos. para derrubar os meus conceitos. Abre mi mente Abra minha mente para que sea una nueva mente, para que ela seja uma nova mente. no mejor que antes, Não melhor do que antes, sino que otra cosa, mas outra coisa, más profunda, mais profunda, tu perfecta voluntad, a sua vontade perfeita, que es buena, agradable y perfecta que é boa, agradável e perfeita para mi vida, para a minha vida, para mi ministerio. para o meu ministério. Siga orando, siga orando, siga orando, Continue orando aí no seu lugar. siga orando. Continue orando. Oramos, Señor, Oramos, Deus, para que al salir de este lugar para que ao sair desse lugar seamos otras personas sejamos outras pessoas y que nuestros ministerios e que os nossos ministérios experimenten una renovación, experimentem uma renovação, una profunda uma renovación, profunda renovação, que cambie mi entendimiento que mude o meu entendimento a una nueva realidad para uma nova realidade de lo que tú quieres hacer. daquilo que o Senhor quer que faça. Espíritu Santo, Espírito Santo, ministranos ministra-nos nuestro corazón os nossos corações. en el nombre de Jesús, No nome de Jesus. en el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén, Amém. amén. Dios les bendiga. Deus abençoe vocês. Perdón, solamente comentarles que tengo este libro Desculpa, só queria comentar que eu tenho esse livro, que se llama Renovación, se chama Renovação, Transformación o Innovación, Transformação ou Inovação, por si alguien lo quiere. se vocês quiserem. Aquí reflexiono sobre lo que he compartido hoy. E eu reflito aqui sobre o que eu compartilhei hoje com vocês. Bendiciones. Deus abençoe vocês.